Boa noite novamente. Boa Vou noite. compartilhar a tela com vocês aqui. Boa noite. Boa noite, João. Boa noite. Estão visualizando aí, Boa turma? noite. Estão vendo aí, né, Toninho? Ok, tá vendo? Beleza. Então, galera, só para trazer a memória aí, esse trilho. Então, vocês estão vendo aí no bloquinho verde claro, é a nossa classe, Vida Cristã. Então, essa é uma classe para quem está chegando, né, na nossa igreja, para que essas pessoas conheçam o que a igreja crê em relação a doutrinas básicas, né? Então, uma classe que vai apresentar aquele conceito do que é realmente o fundamento, né, da nossa crença, que nós acreditamos sobre fé, Bíblia, Jesus, Deus, como nós temos visto, salvação, testemunho, finanças, enfim, batismo, ceia. Então, são as doutrinas básicas da vida cristã. Básicas no sentido de fundamentais, né? A base da nossa fé. Depois que você termina esse curso, são um curso aí de 3 meses, né? De 6 meses, né? Na verdade, na prática, são 4 meses, porque você não conta os meses de férias, né? E aí, então, são 16 aulas. O único critério, realmente, para continuar avante no trilho é a presença. E aí você vai para esse bloquinho meio amarelo ali, amarelo alaranjado, sei lá o que é aquilo ali, pela cor, né? E chama-se visão. O que é essa classe? Essa classe também é uma classe de 4 meses, onde vai explicar e passar toda a nossa visão de uma igreja em pequenos grupos. Então, vai falar um pouco sobre os fundamentos, né, bíblicos a respeito da igreja em pequenos grupos, desde lá de Atos, né? Então, todo esse conceito de o que significa um pequeno grupo, qual a utilidade na prática, né? O que realmente é, qual o benefício de fazer parte de um pequeno grupo. Então, conceitos de liderança, de serviço, enfim, tudo que envolve a visão da igreja, a respeito de uma igreja relevante que atua em pequenos grupos. Também o único critério é presença para continuar avançando para a próxima etapa do trilho, que a gente chama de crescimento, e aí são algumas classes, né? No caso, nesse bimestre, são 2 salas que são oferecidas, 2 temas. Aí já são temas mais de vida cristã, mas também temas teológicos, temas mais pontuais, né? Tópicos, livros bíblicos que são estudados, enfim. Para vocês terem uma ideia, nós estamos oferecendo 2 matérias esse bimestre, uma classe que está estudando Provérbios, o livro de Provérbios, e uma outra classe intitulada Conflitos da Vida. São temas relacionados à ética cristã, né, questões do dia a dia, né, de depressão, ansiedade, conflitos da vida. Essas salas da classe Crescimento, elas duram apenas 8 encontros, a metade da vida cristã em visão. Então, uma pessoa, enquanto está fazendo vida cristã, quem está no crescimento já fez 2 matérias, porque elas são bimestrais, não semestrais como vida cristã em visão. Essa é uma experiência que a gente tem feito de matérias bimestrais nesse ano. Começamos esse ano com essa experiência. Também eram semestrais, mas nós decidimos fazer em 8 encontros, tiro curto, né? Então, essa tem sido a experiência nesse ano. Do lado direito da tabela aí, do trilho, tem mais 2 cursos. Um chamado Formação, que é uma tonalidade diferente de verde aí, né? E essa classe de formação é bem específica para aquelas pessoas que já fizeram a classe de vida cristã e visão, ou estão fazendo a classe visão, ou estão fazendo a classe crescimento, e elas são convidadas para uma classe onde serão preparadas para serem líderes de pequenos grupos. Então, essa é a classe formação, uma classe específica para preparar e equipar aqueles
que serão futuros líderes de pequenos grupos, tá bom? Eles são identificados no próprio convívio do pequeno grupo e ali são indicados para essa classe. Ela está fora daquele trilho da esquerda porque ela é uma classe realmente que não acontece aos domingos, como essas outras. É uma classe que também não está sempre acontecendo, ela tem um período de, por exemplo, junho e julho, aí a galera vai lá, tem alguns encontros, eu não lembro quantos encontros são nessa sala, se são 6, se são 8, mas tem um currículo ali a ser cumprido para formação do líder de PG. Tem uma carga horária definida e ela é distribuída, às vezes, varia, né? Às vezes é tudo feito em uma semana, às vezes eles escolhem para o grupo fica melhor aos sábados, então não tem como dizer quanto tempo dura. Tem uma carga horária, né, dentro daquele currículo e ela é distribuída de acordo com a disponibilidade do grupo naquela classe que foi formada naquele momento. E aí, por fim, tem essa sala lá em cima, azulzinho claro, chamada liderança. Essa é uma sala para treinar os nossos líderes, para equipar nossos líderes de pequeno grupo, líderes de ministério, porque nós chegamos à conclusão, percebendo, né, na rotina da igreja, que tem muita gente boa envolvida com aula, dando aula, professores, e essa turma pouco recebia, não tinha reciclagem para eles, né? Então o cara fica dando aula, dando, mas não recebe. Então nós pensamos, nós temos que formar uma turma, uma sala, um curso, para também alimentar os nossos professores, equipá-los também, para eles ficarem sempre renovando e crescendo. Então é uma classe que tem uma exigência um pouco mais profunda em termos de matéria, de aprofundamento teológico, que é uma classe já voltada para líderes, mas nós entendemos também que não haveria motivo para não abrir para a igreja. Então, qualquer pessoa é convidada a participar como ouvinte também nesse curso. Por exemplo, agora, nós estamos tendo um curso de Romanos. Geralmente são feitos em 3 encontros aos sábados, né? São 3 datas. Nós tivemos o primeiro encontro no dia 1º de maio, primeiro sábado de maio. Tivemos o segundo encontro dia 15 de maio e vamos ter o terceiro encontro dia 19 de junho. E esses encontros eles acontecem das 2 até as 6 da tarde. Então são 4 horas de aula cada sábado, são 3 encontros, dá um total de 12 horas o curso, tá bom? Então, é para os líderes, mas é aberto para a igreja também. Então, só para vocês entenderem o trilho de ensino da nossa igreja. Então, essa é a parte de ensino da nossa igreja, tá bom? Esse trilho cinza é obrigatório, então você entrou na vida cristã, é obrigatório que você faça a visão, faça o crescimento, e uma vez que você está no formação, se tornando um líder, é obrigatório que você faça os cursos de liderança. Mas fazer o liderança para quem não está no formação é facultativo. Faz se quiser, não é obrigatório, tá bom? Deu para entender? Alguma pergunta sobre o trilho de ensino da igreja? É bom a gente falar de vez em quando, né, para a turma entender como funciona o ensino na nossa igreja. Pastor, vamos lá. Oi, pode falar. Deixa eu perguntar, então, sobre o trilho. Pode perguntar. Mesmo que eu não pense assim, agora eu quero ser líder, mas eu tenho esse desejo no coração de, num futuro, quem sabe, participar mais assim ativamente no PG como liderança. Aí eu posso ir fazendo também um curso, não necessariamente que eu vá atuar naquele momento, mas eu posso ir me preparando. Acho que seria até o mais interessante, né? O que é o mais natural? Primeiro, você já está seguindo todos esses passos naturalmente. Você está na classe Vida Cristã e você está participando de um pequeno grupo. Eu sei que você participa semanalmente de um pequeno grupo. No ambiente do pequeno grupo, o seu líder já vai observar em você, tanto na sua frequência, no seu serviço, na maneira como você se disponibiliza a ajudar e a servir no ambiente do pequeno grupo, ele vai já observar a sua tendência para ser uma candidata para esse curso de liderança. Não significa que se alguém vai fazer o curso, necessariamente tem que ser líder, tá bom? Mas às vezes o líder ele convida para a pessoa experimentar se realmente é algo que ela quer seguir. Então, assim, o próprio trilho, quando nós chegamos naquela fase, na classe visão, ali você já vai ter muita ferramenta
para tomar uma decisão assim mais consciente se é realmente por esse caminho que você quer seguir de liderança, tá bom? Em questão até de o quanto isso vai tomar o seu tempo, né? Você vai ter que investir tempo, quais as prerrogativas de um líder, né? Esse ambiente de trabalho que ele tem, né? Enfim, tudo que envolve isso na classe visão, você vai ter a sua visão vai clarear nesse sentido, né? Que é uma igreja pequeno grupo, como ela funciona. A partir daí, vai ficar muito mais fácil você tomar a decisão se gostaria ou não de se envolver com a classe de formação. Geralmente, na vida cristã, no período que está estudando a vida cristã, ainda é muito cedo. Mas quando você ingressar na classe visão, você vai ficar mais à vontade para tomar essa decisão. Na verdade, aqui em casa, eu tenho um salão embaixo da minha casa, que eu sempre tenho uma vontade, seria uma realização ter um pequeno grupo no salão da minha casa, porque é um espaço bacana, que às vezes algumas pessoas não têm, gostaria de ter esse espaço e não tem. E ter alguém comigo que fizesse esse, né, usasse esse espaço. Certo. Mas é longe daí da igreja, eu moro em Interlagos. Eu não sei se teria a ver a distância, se teria algum problema, porque não sei, né, se, por exemplo, aqui a minha vizinhança daria certo de ir até a igreja longe, não sei se tem a ver isso. Legal, boa pergunta. Isso às vezes acontece, né? Pessoas que se envolvem com a igreja, mas geograficamente moram numa distância que para os vizinhos, então talvez para aquela pessoa em si, ela já está tão acostumada, já está enturmada, compensa para ela, né, sair de Interlagos e vir para a igreja no domingo ou participar de um evento, né? Nós tínhamos pessoas aqui durante muito tempo que vinham para a nossa igreja, moravam em Diadema, né? Uma turma grande, né? E temos ainda hoje pessoas que moram um pouco mais distante, né? Um raio de distância muito parecido com o de Interlagos para cá. Eu acho que de Interlagos para cá dá uns 25, 30 minutos de carro, não sei. É um dia comum, né? Então, espera-se que realmente essas pessoas que você abrir um pequeno grupo na sua casa, você já está preparada para ser uma anfitriã, tem o espaço, isso é muito importante. Aí nós podemos direcionar um líder para, junto contigo, começar um trabalho aí, né? Um pequeno grupo. Mas, se essas pessoas, de fato, não se sentirem à vontade para chegar até aqui no Campo Limpo, o mais indicado é que as pessoas fossem para uma igreja próxima daí, né? E aí não faria muito sentido elas estarem num pequeno grupo em nome de uma igreja A, frequentando uma igreja B. Se essa igreja tem o seu pequeno grupo, tem a sua estrutura, ela tem que servir lá, né? Então, quando a gente falou de igreja, a gente falou muito sobre isso, né? Igreja é corpo, né? Então, nós incentivamos muito que cada pessoa sirva em um corpo, numa igreja local. Nós não achamos saudável a pessoa estar envolvida com mais de uma igreja. Ela vem no domingo, já aconteceu já de a pessoa falar assim, não, eu gosto de frequentar várias igrejas na semana. Aí domingo eu vou em uma, na sábado eu vou em outra, às vezes na quinta eu vou em outra. Mas peraí, mas tudo bem, você pode fazer uma visita ou outra eventualmente, mas igreja é corpo, é família, é compromisso. Então você tem que estar servindo no local, né? Você tem que se comprometer com aquela igreja local, tá? Então isso é saudável, porque a igreja a Bíblia quando fala de igreja, ela fala sempre de corpo, ela fala de algo que funciona conectado um ao outro, né? Então, quando ela fala que a igreja é edifício, o tijolo que está na tua casa, ele só está na tua casa, ele não está na tua e na minha, né? Ela fala que a igreja é a noiva de Cristo. A noiva não tem dois noivos, não deveria ter, né? Então, a noiva tem um noivo, a Bíblia fala que a igreja é corpo. O seu dedo é o seu, não está na sua mão e na mão do outro irmão do lado, ele está só no seu, na sua mão. Então, por essas questões, a gente entende que se o pequeno grupo é muito distante da igreja, não é interessante estrategicamente. Mas vamos supor que você fale assim, pastor, mas tem uma vizinhança aqui clamando para ter um estudo bíblico. Então, é óbvio, nós não vamos deixar eles aí sem nada, nós vamos fazer, e assim que eles estiverem maduros, nós vamos indicar uma igreja para que eles possam ir, porque a gente não está... A nossa ideia não é ganhar pessoas para nós, entendeu?
A nossa ideia é ganhar pessoas para Jesus. E se você pode ser bênção com a tua casa para ganhar pessoas para Jesus, e ainda que elas não vão frequentar a tua igreja, mas vão para outra, mais próxima, né? Não tem problema. Agora, a gente tem que pensar sempre em agir estrategicamente, né? Se você é membro do Horto, é melhor que você venha exercer sua liderança, né, em pequenos grupos que fazem parte da igreja do Horto. Então, se você for, a gente espera que seja, uma líder no futuro, né, é bem provável que você seja incentivado a estar atuando num pequeno grupo para cá, para esses lados aqui. Entendeu? Pastor, Entendi. deixa eu dar uma Oi. palavrinha. Só para ajudar a Beth, nós temos um casal que frequenta a nossa igreja, que é de Interlagos, é Genival. Genival é Soraya, tá? E tem a filha também. Então eles vêm, né, de vez em quando para o Horto, tá? Então eles moram em Interlagos, da região. Eu não sei, Rio Bonito, alguma coisa aí próximo, tá? Mas é interessante, tá? Então, na realidade, o que aconteceu? Com essa pandemia, a igreja, ela se dispersou. Nós estamos igual em Atos, né? Então, está indo para todos quanto lugares. Agora, nós vamos ter que aprender a trabalhar com essa situação, mas graças a Deus que você já se dispôs a abrir a tua casa para um pequeno grupo, isso é importante, isso é o coração de Deus mesmo, né? Então a gente entende que é isso. Vai com excursão, né? Não, olha, que bom que você entendeu a visão. E como eu falei, Beth, assim, claro que a gente não quer perder ninguém, a gente quer sempre, né, agregar pessoas, à medida que a gente conhece, acaba ficando família. Essa turma nessa classe, por exemplo, que a gente está junto aqui 4 meses, né, se você encontrasse vocês um dia na igreja, já seria assim, a gente já teria, né, parece que a gente já está família. Então, mas assim, a gente tem que pensar no reino. O reino é de Deus, muito maior do que o que a gente quer para nós, né? Tá sempre no bom sentido, aquela panelinha tal. Essa classe mesmo vai terminar, outros vão chegar, né? A Danila sabe disso, que ela esteve na classe passada, era uma bênção. Mas olha que bênção que é essa aqui, e será a próxima, e vocês vão ser bênção em outra turma, em outra classe. A vida é assim. E é bem possível, Beth, que de repente Deus te prepare, esteja te preparando para você ser bênção aí no seu bairro, abrir tua casa, e quem sabe a partir da tua casa começar a ter uma igreja no seu bairro, ou servir uma igreja aí próxima que não tem essa visão de pequeno grupo, e você vai ser alguém que vai ajudar a igreja a crescer nessa visão. Eu acredito muito nisso. Deus pode preparar pessoas como você para ajudar igrejas, pastores, né, comunidades, a entender essa visão e expandir o reino. Ah, mas a Beth não vai estar no Horto. É uma pena nesse sentido. Mas se Deus quer usar a Beth lá em Interlagos, que assim seja. Tem que estar disposto nas mãos dele. Né? Oi! Ô, pastor Paulo, eu só entrei lembrando... um aqui, só tem adulto, pai. Ó, entraram na sala errada aí, ó. O pastor Paulo, Oi. Só lembrando, aquele pessoal de Diadema, por exemplo, da nossa igreja, viraram 2 igrejas. Hoje nós temos a Diadema, que é Piraporinha, né? E temos aí a Jabaquara. Então, olha, de uma turminha de Diadema que vinha para o Horto, viraram 2 igrejas. E outra, eu sou prova disso também, assim, como pastor. Nossa igreja também foi recebendo com o tempo pessoas que vinham de Taboão da Serra. E aí vinha uma família, 2, 3. Chegou uma hora que a gente olhou e falou: nossa, tem muita gente de Taboão da Serra aqui no Horto. Taboão da Serra é ali, né? 10 minutinhos de carro, você cruza a fronteira ali, né? Ali na antiga Uniban, você atravessou a ponte e está no Taboão. E tinha muita gente ali de cima. E aí, o que nós pensamos? Por que não abrir uma congregação da nossa igreja lá? E isso foi feito, foram 3 tentativas. A primeira começou na casa de um irmão, ficou um tempinho, não deu certo. A segunda, mesma coisa, na casa do irmão, ficou um tempinho, não deu certo. Aí na terceira, falou: vamos fazer de novo na casa do irmão, porque pelo jeito, né? Você começa a fazer uma igreja na tua casa, por mais que você tenha uma boa vontade, com o tempo vai chegando gente que você nem conhece, é constrangedor às vezes, né? Porque você está abrindo tua casa, as pessoas vão usar, né? Vai no teu banheiro e tal, e a pessoa fica um pouco, né? Uma vez ou outra, mas todo domingo fazer isso. Então, o que nós pensamos? Não, se é para começar uma congregação, nós vamos já começar alugando um salão. Né? A casa do irmão pode ser usada de vez em quando para uma reunião. Nós vamos tentar um salão aqui perto. E aí foi o que deu certo. A igreja está estabelecida lá hoje. Eu fui pastor dessa igreja durante 8 anos.
nos primeiros 8 anos dela, e ela já tem mais 10. Então já são 18 anos que essa congregação foi aberta lá no Taboão da Serra. É uma filha da nossa igreja, já está independente, já anda com as próprias pernas. Quem sabe, né? Surge uma congregação da Igreja do Horto Interlagos. Não, não é. Ou qualquer outro bairro aí. Mas, enfim, essa é a ideia. Mas que bom, obrigado pela pergunta aí. E continua se envolvendo. O próximo passo é fazer a classe da visão e deixa, vai, naturalmente, Deus vai. Eu costumo dizer, eu li isso e acredito muito nisso. Líder não se forma, se reconhece. Você não pode pegar uma pessoa e falar assim, você vai ser líder, pronto. Porque é forçar a barra. O líder se reconhece. É um dom natural, que obviamente vai sendo aperfeiçoado, moldado, mas já está ali. Deus vai, né, vai trazendo aquilo à tona, as pessoas vão vendo e vão Seguir reconhecendo. os passos é importantíssimo, pastor, porque eu estou tentando acompanhar o curso de sábado aí do Romanos? Romanos. Pensa num cachorro perdido na mudança, gente. Eu não, Eu não sei se serve eu não sei se serve de consolo, mas nós estamos juntos, viu? estamos não, pastor, estamos não. A gente também tem dificuldade. Olha, eu vou falar para você, isso é maravilhoso, Beth. Isso aí é o legal da vida cristã. A gente vai crescendo degrau por degrau, né? Eu, até hoje, né? Eu terminei, ainda tenho que entregar o trabalho, mas eu fiz o curso de mestrado em teologia. E aí, era muito interessante, porque eu chegava aqui no domingo, como hoje eu estou aqui, dando aula para a turma. E a turma falava, nossa, pastor, que legal, o senhor conhece bem de Bíblia, não sei o quê, né? Todo mundo enganado. Estou brincando. Aí, nossa, pastor, que legal, e né, como o senhor ensina bem. É bom ouvir elogio assim, né? Mas, oh, que bom, orgulho, né? Aí chegava na segunda-feira, ia para a semana do mestrado, lá em Atibaia. Ficava de segunda até sexta-feira lá, quando tinha a semana do mestrado. Eu sentava ali naquela cadeira, aquela carteira de segunda-feira, o professor começava a dar aula, aí eu dizia assim, meu Deus, eu não sei nada. Mas sabe que isso é bom, Beth? A gente que é da área de educação sabe que é isso. A gente não pode parar de aprender. Porque a vida do educador tem que ser como uma fonte, né? Um rio de água corrente. Você está sempre renovando. Porque Howard Hendricks, que é um escritor nessa área de educação teológica, ele diz que se o educador for como uma poça d'água, e ele tem até uma certa profundidade, mas aquilo não movimenta, não vai para lugar algum, o conhecimento fica ali parado, vai chegar uma hora que aquilo ali vai começar a pegar bicho, né? Vai começar, aquela água vai ficar suja, né? Aquilo ali vai ficar, né? Ele não vai mais conseguir abençoar ninguém porque já está, não é mais, não está mais saudável, porque não renovou, né? Mas tem que ser como essa fonte de águas correntes que você vai renovando o seu conhecimento. Então é legal. Eu amava muito quando eu chegava lá e falava, meu Deus, eu não sei nada. Mas assim, por outro lado, eu vou aprender um pouco mais hoje. Então é assim. Eu espero que hoje você esteja conhecendo mais do que estava conhecendo domingo passado. E domingo que vem vai conhecer um pouquinho mais do que já conhecia hoje. E é isso que é crescimento. Vida cristã é isso, né? Cada dia a gente sabe um pouquinho mais. Estamos juntos. Fica tranquila que é um processo, não tenha pressa, aproveite a estrada, curta o caminho, né? De vez em quando a gente cai, levanta e vamos continuar juntos. Repito, para Deus, não importa onde você está, importa em que direção você está indo. Isso é o mais importante para Deus. Tá? Então, a gente tem a tendência de comparar, né? Mas não queira se comparar, não. Deus não vai medir você pela comparação com a pessoa do lado. Ele vai medir em relação ao potencial que ele te deu. E se você está correndo em direção a esse potencial, a atingir esse potencial, para Deus é o que importa. Então, eu fico feliz em ver que você está com sede, né? Mas é golinho por golinho. Senão a gente morre afogado. Aí não adianta. Vamos lá. Falar sobre batismo. Vou começar aqui com algumas afirmações. Você não precisa me responder, não precisa abrir o áudio, mas vai pensando aqui o que você coloca aqui verdadeiro ou falso, tá? Quem pode ler para nós aí essas afirmações sobre batismo?
Quem Qua- foi batizado Pode- quando era bebê não precisa ser batizado? A primeira pergunta é: quem foi batizado quando era bebê não precisa ser batizado? Não, essa é uma afirmação. Não são É uma perguntas, não. É afirmação? uma afirmação. Quem foi batizado quando era bebê não precisa Não ser precisa- batizado. Perfeito, perfeito. Aí o segundo, o batismo garante a salvação de quem está sendo batizado? Outra afirmação. A terceira, quem se arrependeu dos seus pecados e depositou sua fé em Jesus deve se batizar para dar seu testemunho público de fé e de coração, obedecer a uma ordem de Jesus? Ou ainda, uma imersão é a forma mais correta do batismo bíblico? Ok. Qual das afirmações que são verdadeiras? Aí você vai, né, pensa aí contigo, aí não precisa me responder agora. Vamos tentar com essa aula de hoje responder cada uma delas, tá bom? Então a primeira afirmação diz que se você já foi batizado quando você era bebê, você não precisa mais ser batizado. É falso ou Oi. Verdadeiro ou falso, né? Verdadeiro ou falso? Isso é verdadeiro ou falso? A segunda, o batismo garante a salvação de quem está sendo batizado. Então, o batismo garante a salvação. É verdadeiro ou é falso? Responde aí com você. Terceira, quem se arrependeu dos seus pecados, depositou sua fé, deve se batizar para dar o testemunho público de fé e de coração obedecer uma ordem de Jesus. É verdadeiro ou é falso? E por último, imersão, nós vamos explicar um pouquinho depois o que é isso, é a forma mais correta de batismo, né? Verdadeiro ou falso? Beleza. Vamos caminhar aqui, então, tentando responder essas perguntas de acordo com o texto bíblico. Tá ok? Alguém leia para a nossa introdução aí, por favor. Pode ler. Você sabia que no Mundo Novo Testamento, a palavra batismo em grego era usada para falar sobre um navio que havia submergido no oceano? O dicionário Aurélio também identifica a palavra batismo com mergulho e imersão. Embora seja salvos unicamente pela fé em Cristo Jesus, batizar-se é uma ordem deixada por Jesus na grande comissão. Mateus 28, 18, 20. Quem é discípulo verdadeiro obedece alegremente e prontamente às ordens do seu mestre. Obrigado, Fabrício. Então, vocês percebem aí, né, essa frase aí, né, já explica muita coisa ali no começo. Primeiro, o uso dessa palavra, essa palavra vem do grego, a palavra batismo, vem dessa palavra grego baptizo, e ela geralmente é usada na história para se referir a um navio que havia submergido no oceano. Ou seja, um navio que havia afundado, né? Estava lá no fundo do mar. Então, quando eles queriam falar que esse navio afundou, ou estava no fundo do mar, eles diziam que eles usavam essa palavra baptizo, essa ideia de que o navio havia imergido ou submergido no oceano, tá bom? No dicionário em português, obviamente traduzindo esse termo para a nossa língua, a ideia é de mergulho ou imersão, que é a ideia de entrar ou afundar completamente um objeto ou um corpo sobre a água, tá bom? E o texto bíblico vai dizer que o batismo, embora nós sejamos salvos pela fé, é uma ordem que Jesus deixou para nós. Então, quem é discípulo, de fato, ele vai obedecer essa ordem. Vamos ver um pouquinho desses mandamentos de Jesus ali encontrados no texto de Mateus 28, 19 e 20. Então, a pergunta aí é: quais são os deveres que encontramos no mandamento de Jesus? Alguém leia para nós aí o texto, por favor. Mateus 28, 19 e 20, 18 a 20. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a todos o que eu lhes ordenei.
e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Ok, obrigado, João. Então, vocês percebem aí as últimas palavras de Jesus antes de subir aos céus. Ele reúne os seus discípulos e diz para eles o seguinte: vão e façam discípulos de todas as nações. E aí ele vai dizer como que eles vão fazer isso aí, né? Qual é o processo para formar discípulos, né? Primeiro, a autoridade que vem dele, que ele deu a todos nós, de falarmos do Evangelho, né? E ao fazermos discípulos, esses discípulos deveriam então ser batizados e ensinados. E obviamente Jesus disse que eles não estariam sozinhos nesse processo, ele estaria com eles ou conosco, né, que somos seus discípulos, todos os dias. E nós já explicamos que a promessa de Jesus é cumprida hoje por meio da presença do Espírito Santo em nós. O Espírito Santo é Deus, então Jesus está conosco todos os dias por meio da presença do Espírito Santo em cada cristão, em cada discípulo, né? Nos capacitando, nos dando autorização e autoridade para fazer discípulos, né? Obviamente por meio da proclamação do Evangelho, e uma vez convertidos, esses discípulos então devem ser batizados, identificados nesse sentido, por meio do batismo, com essa fé, com esse Deus, com essa causa, né, que é o cristianismo, e continuam então a ser ensinados a obedecer tudo o que Jesus ordenou. Por quê? Porque um verdadeiro discípulo deve mostrar na sua vida o caráter do mestre. Então, para que nós possamos fazer isso, temos que conhecer e obedecer tudo que ele nos ensinou, tudo que ele nos ordenou. Ok? Continuando aqui, então, vamos ver alguns textos aí, e é interessante perceber o que acontece, ou o que aconteceu, com as pessoas que são mencionadas nesses textos em Atos. Vamos começar com o capítulo 8, versos 9 a 13. Quem pode ler para nós? Falando de um homem chamado Simão aí. Assim houve uma grande alegria naquela cidade. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante, e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: este homem é o poder divino, conhecido como grande poder. Pode continuar. Eles o seguiam, pois eles o haviam tempo. No entanto, quando Felipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome do Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto os homens como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado, e seguia a Filipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Ok, obrigado. Agora, outro texto. Quem pode ler aí? Outro texto de Atos. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou, dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu. Outro texto. Podem ler. Depois vocês vão perceber o que eles têm em comum. Pode ler, por favor. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos de sua casa. Pode continuar. Naquela mesma hora,
Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para a sua casa, serviu-lhes uma refeição e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Mais um texto aí, outra pessoa lendo agora, Atos 18:8. Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor, ele e toda a sua casa. E dos coríntios que ouviam, muitos criam e eram batizados. Ok, obrigado. O que esses textos, olha, Atos 18, voltando aqui o 16, né? Esse de Atos 8, o que esses textos aí, quero que vocês, eu fui dando dica mais para frente, pintando ali de vermelho e azul, mas eu queria que alguém me dissesse, o que esses textos têm em comum? Batismo. O que mais? Creram, né? Todos Tá. creram. Agora vamos juntar as duas coisas aí, vai. Uma que o João falou e uma que o Fabrício falou. Essas duas coisas aparecem ali. A questão de crer e a questão do batismo. Mas o que eu quero trazer aqui de importante para vocês aqui, quero fixar, quero que vocês notem de novo. No primeiro texto eu não grifei, eu não pintei nada. Mas percebem. Simão, o que acontece primeiro com ele? Primeiro ele crê ou primeiro ele é batizado? Primeiro ele crê, né? Primeiro ele crê. Então vocês percebem que não é por um acaso. Creram nele e foram batizados. O próprio Simão creu e foi batizado. Para aí. Próximo texto. Falando de Lídia. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem. Essa é a ideia do crer. Depois, né, tendo sido batizada, bem como de sua casa. Então, primeiro o Senhor abre o coração dela, depois ela é batizada. Falando aqui do carcereiro. O que eu preciso fazer para ser salvo? O que ele fez? Creia no Senhor Jesus. E aí pregaram a palavra a ele e todos de sua casa. Depois, todos os seus foram batizados. Crispo, chefe da sinagoga, creu, muitos também criam, e aí eram batizados. Então, vocês percebem, gente, que não por um acaso a Bíblia traz de maneira bem clara para nós que existe um processo, e esse processo não pode ser invertido. Primeiro, uma pessoa crê. Primeiro, ela é convertida. Primeiro, Deus abre o coração dela para a mensagem, para a palavra. Ou seja, primeiro ela é salva. Depois, ela é batizada. E isso vai dar base para nós, para responder uma daquelas perguntas lá no começo, em relação a batismo de criança, batismo de bebê. Certo? Porque qual é a condição que a Bíblia coloca para ser batizado? Crer. Crer. Agora, eu posso crer por você? Não. Nós vimos a aula sobre salvação. Salvação é individual. Eu não posso salvar você, você não pode me salvar, eu não posso crer no seu lugar. O pai não pode crer no lugar do filho, nem a mãe. Então, se primeiro eu tenho que crer para depois ser batizado, que sentido faz batizar uma criança? Entende? Então, a Bíblia já nos dá essa dica, né? Qualquer pessoa pode ser batizada? Qualquer pessoa que tenha crido, espontâneo e voluntariamente, em Jesus. Né? E nós entendemos que uma criança não tem condições de crer. Ela não consegue entender ainda. Logo, se não consegue entender, não pode se batizar. Por isso que nós não batizamos crianças. Por essa questão. Por quê? Porque para ser batizada, uma criança precisa crer. E entendemos que ela não tem capacidade, né? Não vou entrar aqui na matemática, tá? Porque cada criança, umas um pouco mais cedo, outras um pouco mais tarde, mas só pode e deve ser batizado depois que se converte, depois que aceita Jesus. E esse aceite passa por uma convicção de coração e de mente.
Tem que saber o que está fazendo. Tem que entender o evangelho. Enquanto essa criança não tiver condições de ela mesma expor o seu entendimento a respeito de Jesus, da salvação, né, da morte de Jesus, do evangelho, então ela não pode ser batizada. Não faz sentido. Ok? Então, qualquer dúvida, qualquer pergunta, pode abrir o microfone e me chamar aí, tá? Estamos tentando aqui, por meio dos textos, responder essas questões que, às vezes, muitas pessoas se deparam com elas ou são confrontadas e não sabem responder ou acham que é natural. Não, aquela igreja batiza porque é o jeito daquela igreja fazer. Aquela não batiza porque eles preferem assim. Não é uma questão se nós gostamos ou não gostamos, preferimos ou não preferimos. Para nós é uma questão bíblica. E os textos estão aí. Todas as vezes que aparece texto referindo-se ao processo do batismo, precede esse ato de batismo o ato de crer. E eu não posso colocar isso no âmbito subjetivo, né? Não, mas Deus sabe o coração da criança, ela se comunica com Deus ali de uma maneira que nós adultos não... Mas peraí, de onde você tirou isso? Tem algum versículo que fala isso? Né? E se você tirou da psicologia moderna ou pós-moderna, seja lá de quem seja, né, que possa vir, se não é da Bíblia, eu não posso aceitar. Não, mas quem falou isso foi Freud. Tá, mas está na Bíblia? Então, entre Freud e a Bíblia, eu fico com a Bíblia. Tá bom? Qualquer outro homem, né, qualquer outro pai de qualquer outra ciência ou qualquer outra filosofia, se aquilo não está atestado pela Bíblia, então eu fico com a Bíblia. Né? E a Bíblia é clara em dizer que para se batizar, primeiro você tem que crer. Dúvidas? Beleza, vamos andar aqui então. Segundo Romanos, capítulo pastor, 6. Oi. Pastor, voltar lá para fazer uma pergunta. E a questão a Igreja Católica, por exemplo, ela usa a figura do padrinho, da madrinha, e depois ela tem lá, então, a crisma, tá? Como que ficaria isso tudo para as pessoas entenderem um pouquinho? Eu não sou um expert em doutrina católica, né? Talvez alguns possam falar até melhor do que eu sobre esses procedimentos, mas pelo pouco que eu estudei, na doutrina católica, aquela salvação, ou aquele batismo infantil, ele é feito exatamente como um ato para garantir a salvação daquela criança. Né? Por meio daquele batismo, ela deixa de ser uma criança pagã, me corrija se eu estiver errado, tá? E então aquilo, de certa forma, assegura o ingresso daquela criança nesse ambiente, né, cristão, para eles ali, e aquele ato de batismo é um ato salvífico, que vai garantir a ela, então, o seu ingresso no céu, né? Pela fé dos pais, que é transferida ali naquele ato. Por isso os padrinhos também estão ali como testemunhas nesse rito, de que aquela criança, então, está deixando de ser uma criança pagã, porque se ela morrer sem ser batizada, segundo a doutrina católica, ela vai para o purgatório, vai ter uma série de questões envolvidas ali em termos de oração e tudo mais, para poder recuperar ou limpar esse prejuízo aí. Tá? A grosso modo, né? Eu não sei explicar os detalhes. Né? Então, mas para nós o ponto é esse, tá? Nós vamos entender aqui que o batismo, primeiro, que ele não salva, tá? E segundo, que ele é precedido pelo crer. E uma criança, eu não posso crer no lugar de outro. A Bíblia é muito clara quanto a isso. Né? Por mais que eu ame meu filho, eu não posso salvá-lo. Isso é uma decisão que ele vai ter que tomar, consciente diante de Deus. Tá? Isso, para mim, é claro na Bíblia. Então, por conta disso, nós não vemos sentido nem em batizar criança e muito menos em dizer que aquele ato, que é simbólico, garante a salvação dela. Tá bom? Então, a grosso modo, não sei se alguém quer contribuir com alguma coisa mais específica, mas é por isso que nós não fazemos, tá? E porque, na nossa crença bíblica, isso não concorda com os textos bíblicos. Esse tipo de atitude não combina com aquilo que a Bíblia expõe de maneira clara em relação à salvação e ao batismo. Ok? Eu escutava bastante dizer que
quando a criança era batizada, ela ajudava a não ficar doente. Se a criança ficava doente e tudo mais, falava, ai, não batiza essa menina logo, essa criança logo, né? Porque, né, de repente seria aí a questão do batismo, por não ter sido feito ainda. Então eu escutava isso também. Você vê, né, com que tudo isso, nós somos uma cultura muito supersticiosa, né? Nós herdamos muito disso, né? Então, isso não é uma questão só de ser católico, né? Está, né? A gente vai recebendo essa herança, né, de pai para filho, de mãe, de vó, né? Então, tem coisas desse tipo, e desde as coisas mais sérias, assim, como a salvação de uma pessoa, né, a vida e a morte, até questões do dia a dia, como não pode beber leite com manga, essas coisas assim que alguém um dia passou pra gente, não pode tomar, acabar de comer e olhar no espelho, uns negócios meio assim, sabe? E aí vai, né? Essas coisas meio supersticiosas, né? Conta essa história que a filha foi fazer o bolo, e aí ela sempre que fazia o bolo esparramava pela forma, que, né? E esparramava lá por dentro do fogão e tinha que ficar pegando. Quem já fez bolo sabe, né? Que tem uma medida ali para o bolo dela esparramava pela forma. Aí a filha perguntou, mãe, por que sempre que ela faz bolo, o bolo esparrama para fora da forma? Ela falou, filha, eu não sei, é que a sua avó sempre fez assim e eu faço igual ela, mas eu vou perguntar para ela. Aí foi perguntar para a avó, né? Mãe, por que a senhora, quando fazia bolo, a senhora sempre esparramava o bolo para fora da forma? Ah, filha, não sei, é a sua avó que fazia assim. E eu aprendi com ela, né? No caso, a Bisa, né? Vamos perguntar para a Bisa, então, né? Aí foram perguntar para a Bisa, mas, ô Bisa, por que a senhora, quando fazia bolo, sempre esparramava da forma, né? Aí a Bisa falou, olha, na minha época só tinha uma forma, pequenininha, e a minha casa, eram muitos filhos. E se eu fizesse o bolo exatamente do tamanho da forma, não ia quase dar para ninguém. Então eu sempre deixava esparramar para fora da forma para sobrar mais bolo, para poder atender os filhos que eu tinha lá em casa. Por isso que eu fazia passar, porque eu não tinha outra forma. Vocês hoje têm várias formas, de vários tamanhos. Vocês têm condição de comprar formas maiores, tem fogões mais modernos, e vocês têm pouco filho também. Não sei por que vocês deixam passar o bolo para fora da forma, né? E aí, você percebe como as coisas são? A gente vai fazendo, vai copiando, e nunca parou para perguntar por que das coisas, né? E quando a gente vai para a fonte, que é a Bíblia, é o começo de tudo, a gente vai perceber, né? O autor, aquele que criou a ideia, que trouxe pela primeira vez, né? Como é que ele faz? Como é que ele fazia? Alguém um dia ou entendeu mal, ou quis de propósito deturpar, e passou essa ideia para frente como sendo a ideia do Criador. Mas a Bíblia nunca falou sobre isso. E quando a gente volta lá na fonte, vai descobrir, Deus, por que é assim? Por que não é assim? Ele vai responder para nós na palavra. Por isso que temos que ir sempre na palavra. Por isso que aqui eu incentivo vocês. Esse tempo de aula é bom, muito bom para a gente aprender. Mas não fiquem satisfeitos em apenas estarem ouvindo essa aula, ou, como o pessoal diz, né, comendo na mão de uma pessoa. Vai atrás você de ler sua Bíblia. Faça seu tempo devocional todo dia. Ore a Deus. O mesmo Espírito que está em mim está em você. Vai te capacitar a entender, né? E quando as dúvidas vierem, procura pessoas para conversar, mas não se contente em ficar só ouvindo, comendo na mão dos outros, né? Só ouvindo o que os outros estão falando. Você precisa debruçar-se na Bíblia e orar para que Deus abra os seus olhos, o seu entendimento, para cada dia você conhecer um pouco mais, tá bom? Então é isso que eu quero incentivar vocês aqui, tá? Vocês têm capacidade, Deus deu. O maior interessado em que vocês aprendam e cresçam é Deus. Então, quando vocês forem de maneira sincera, pegar sua Bíblia ali no seu devocional, Deus vai falar com vocês. Eu sei que tem muita coisa que a gente não entende, mas é um processo. Mas você tem que buscar um crescimento seu, pessoal, para conhecer um pouquinho mais a cada dia a Deus por meio da palavra, tá bom? Mas é isso aí. Vamos continuar aqui. Vamos ler esse texto aqui. Segundo Romanos 6 e Colossenses 2, o que acontece conosco no batismo? Quem pode ler para nós aí? Portanto, fomos sepultados
com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Pode ler esse também, por favor, não? Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que ressuscitou dentre os mortos. Ok, obrigado. Gente, esses dois textos, eles falam que nós fomos, quando ele está falando, né, do batismo, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo. E assim como Cristo também foi ressuscitado, né, também vivamos uma nova vida. E Colossenses vai repetir essa ideia. Foram sepultados com ele no batismo e com ele foram ressuscitados. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Alguém aqui foi morto? Alguém aqui já foi morto alguma vez? Né? De fato? Espero que não, né? Não quero eu estar falando com nenhum zumbi aí ou coisa do tipo, né? Às vezes, quando a gente acorda de manhã, tem essa impressão, né? Tá meio zumbizando. Mas não é o caso, né? Então, assim, gente, ninguém foi morto. E alguém aqui já foi ressuscitado? Não, porque não morreu. Então, é óbvio que esses dois textos, eu estou brincando com isso aqui, mas é para trazer algo muito importante a respeito de batismo. Quando a Bíblia fala sobre o batismo, e ela fala, usando esse texto, usando essa ideia de morte e ressurreição, é óbvio que ela não está falando de forma literal. Então, quando nós somos batizados, é óbvio que nós não morremos literalmente e nem ressuscitamos. Então, é óbvio que o ato do batismo, ele por si só, ele não é algo, como alguns vão considerar, que naquele momento ali, no ato de você entrar, né, imergir naquelas águas, alguma coisa mágica, espiritual vai acontecer com você naquele momento, seu corpo, ou coisa do tipo, ou como alguns, quando tomam a ceia, acham que é o sangue de Jesus, e quando comem o pão é o próprio corpo dele que estão mastigando. É óbvio que isso não é literal. Assim como a ceia, esses textos apontam para o batismo como uma figura, como um símbolo. Então, o batismo, ele é um símbolo de algo, um símbolo real de algo que aconteceu espiritual em nossa vida, de algo espiritual que aconteceu conosco, uma realidade espiritual. Ele simboliza de maneira real uma realidade espiritual, algo que aconteceu conosco espiritualmente falando. Então, nesse sentido, irmão, o que é o batismo? O que significa morrer e ressuscitar? Essa ideia muito bonita representada pelo batismo, de que, presta atenção, ó, quando você desce as águas, é como se estivesse sendo sepultado. Essa é a ideia simbólica. Você está aqui, vivo no pecado. Jesus te salva. E quando Jesus vem, você entrega a sua vida para ele, agora você morre para você mesmo. Estão vendo aqui, na ilustração? Você está conseguindo ver a mão saindo aqui da tela, né? Como se estivesse sendo sepultado. É isso que acontece com todo morto. Estava vivo no pecado, Jesus veio, né? Ele agora entregou sua vida para Jesus, então ele morre para si mesmo. E a ideia de imergir aqui, como se fosse a água, né? E agora ele ressuscita, ele renasce lavado com uma nova criatura em Cristo. Esse é o símbolo do batismo. A morte para o mundo, para o meu eu. Enquanto isso, né, nesse processo, o lavar regenerador, né, por meio do sangue de Jesus. E agora, lavado, salvo, santificado, eu ressurjo como uma nova criatura para uma nova vida. É isso que o batismo simboliza.
ele simboliza, ele não salva, mas ele simboliza a salvação. Então, esquece, se você até hoje pensava e colocava o batismo nesse patamar de salvação, ou eu preciso me batizar para ser salvo. Não. Batismo não salva. O batismo é um símbolo, deve ser, né? Um símbolo da salvação que já aconteceu. E você vai expressar isso por meio dessa obediência a essa ordem. Mostrar publicamente o que aconteceu com você espiritualmente. A morte para o mundo, o lavar regenerador e o novo nascimento, a ressurreição para uma nova vida em Cristo. É isso que o batismo simboliza. Por isso que ele usa esse termo de sepultados com ele no batismo e ressuscitados com ele, né, também por meio do batismo. Perguntas em cima disso aí. O batismo é um símbolo. Oi, Luan. Não sei se você vai falar mais na última pergunta, mas então você entende que a imersão ela faz parte do simbolismo. Tipo, a aspersão não contaria. Eu acredito que, como nós estamos falando de símbolo, de simbologia, Luan, eu não morro por símbolo. Tá? O que eu quero dizer com isso? A questão não está necessariamente no símbolo. A Bíblia nunca vai dar peso para um símbolo. O símbolo é exatamente para trazer à memória algo muito maior que ele, né? Que é a realidade em si, que é a salvação. Tá? Então, eu particularmente não morro pelo símbolo. Porém, há de se convir que, já que estamos falando de símbolo, eu entendo que o que melhor ilustra a realidade espiritual é a imersão. A aspersão é válida? Pode, desde que a pessoa entenda que por meio daquele ato de se derramar água na cabeça da pessoa. Aí, já explicando para vocês, tá, irmãos? Turma. A imersão é quando você desce totalmente debaixo d'água. Fica todo o corpo submergido, né? Imerso na água. Afundou lá embaixo. Não tem nada do corpo para fora d'água. Isso é imersão. E o que o Luan está falando é uma outra forma de batismo chamada aspersão, que é quando você derrama, no caso, né, você joga água na cabeça da pessoa. Ela não mergulha. Parecido com o batismo católico, que é também, né, dá uma salpicada ali, também tem essa forma, né? Joga ali, né? Dá uma temperada ali, né? Joga uns pingos de água, né? E tem esse que derrama um jarro de água na cabeça, também isso é feito dessa forma, né? Símbolo, Luan. Se a pessoa entender que com aquele símbolo, aquilo ela está representando ou dando testemunho da salvação, ótimo. Mas há de se convir, para mim, que esse não é o melhor símbolo para ilustrar o que aconteceu de fato, né? A morte, porque ninguém é sepultado só a cabeça. Ou não é sepultado desse jeito, assim, simbolicamente falando, né? Não sei, né? Mas, assim, na nossa cabeça, sepultamento, a pessoa vai toda para baixo, né? Então, é uma questão só de entender o que melhor expressa ou melhor comunica, simbolicamente falando, a realidade. Mas, de novo, eu entendo que existem situações em que, por exemplo, a pessoa nem pode ser levada para um ambiente onde ela vai se batizar. Por imersão. Ela se converteu, está numa cama, não pode sair de lá, por que não batizá-la por aspersão? Ou, enfim, está numa região onde não tem essa abundância de água, né? Eu estou imaginando aqui, mas eu vou contar um caso real nosso aqui, a própria Juscel, a jovem da nossa igreja, muitos conhecem, filha do Vitor e da Lu, por conta do tratamento do câncer, quando foi a época dela se batizar, o médico dela aconselhou que ela não compartilhasse água com ninguém no batismo, por conta da baixa imunidade, por causa do tratamento do câncer. Então, nós entendemos que seria prudente que a Ju não se batizasse da mesma forma com os demais, para não compartilhar a água. Ainda que ela fosse a primeira, nós preferimos não correr o risco, né, de ir contra uma orientação médica. Não precisava correr o risco. Então, nós batizamos a Ju por aspersão. Entendeu? E foi válido. Na minha opinião, foi válido. Entendeu? Posso fazer uma Legal, pergunta? perfeito. Pode, Débora. Claro. A água não tem um significado maior no batismo? Porque se Jesus era
santo, Cristo, e não tinha nenhum pecado, ele foi batizado na água, não foi? Boa, nós vamos chegar nessa pergunta mais para frente. Por que que Jesus precisou se batizar? Tá? É mais ou menos essa a ideia, né? Sim. Então, vamos responder isso mais para frente. Segura um pouquinho, tá, Débora? Que como está no slide, vamos chegar lá. Mas a ideia do batismo de Jesus, né? Que o batismo é um símbolo, é uma pergunta que o pessoal faz muito, é muito interessante. Se o batismo é um símbolo da salvação, por que que Jesus se batizou? Se ele precisava ser salvo? Ele era pecador como eu? Não era. Então, por que que ele se batizou? Então, vamos chegar lá. Boa pergunta. Segura só um pouquinho aí. Oi. Pastor, a Oi. Débora do nosso PG, ela começou lá agora no Dia do Amigo. Olha, que bom. Obrigado, Débora, por estar aí com a gente, viu? E já chegou perguntando. Muito bem. É isso aí. Legal. Pastor Paulo. Oi, João. Quando for responder, dar uma ênfase, porque parece que a pergunta da Débora foi em cima da água, né? Se a água tem algum outro símbolo, algum outro tipo de símbolo, né? Mais importante, né? Eu acho que foi isso. Isso também. Eu entendi também assim, João, a pergunta dela. Sim. Quer dizer, que ela ia fazer. Isso. Quando nós chegarmos lá, eu vou pedir para a Débora refazer a pergunta, então. Tá bom? Vamos lá. Passando aqui, outro texto. Lembra dessa passagem de Jesus, quando ele foi crucificado entre dois ladrões? E aí ele tem uma conversa com aquele ladrão, entre aspas aí, né? Porque o texto não é direto nisso, está implícito que ele é um ladrão arrependido, porque um dos ladrões, ele zomba de Jesus, falando, se você é o Filho de Deus, então desce daí, né? E aí o outro ladrão, exortando o camarada que estava ao lado, falou, não, esse cara que está aí, ele não fez nada de errado para estar aí. Nós sim merecemos estar aqui, mas ele não merece. E aí ele vira para Jesus e fala, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E aí o que Jesus fala para ele? Está lá em Lucas 23, 42 e 43. Alguém pode ler para nós aí? Então ele diz, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu, eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Interessante o que Jesus fala para ele aí, né? Do ladrão lá na cruz. Ele fala, lembra de mim quando entrares no teu reino. Né? Ficou claro aí, né? Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Então, só por essa frase, você percebe que aquele homem reconhecia que Jesus era Deus. Porque ele está dizendo assim, esse camarada tem um reino. Ele é rei. E por que está dizendo que ele reconheceu que ele é Deus? Ora, porque se o reino deste homem fosse um reino terreno, como é que ele ia entrar no reino dele se ele ia morrer? Então aquele homem reconheceu algo muito profundo ali. Que diante dele estava um rei de um reino celestial. E não de um reino terreno, necessariamente. Então ele reconheceu que Jesus era Deus. E Jesus, então, diante desta frase, Jesus diz assim para ele, eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Paraíso aí é sinônimo de céu, né? Então, olha que interessante isso. Nós usamos esse texto, um dos textos, né, para embasar essa tese de que eu não preciso me batizar para ir para o céu, para ser salvo. Porque esta passagem é muito clara. Esse homem que estava ali na cruz era um ladrão, era um contraventor assim, dos mais cruéis ali, porque para ir para a cruz, só aqueles que cometiam os delitos assim, mais graves eram condenados à cruz. Então, o cara que estava ali na cruz, certamente, e ele mesmo reconhece isso, estava ali porque merecia, e era um camarada dos piores para a sociedade. Só que naquele momento ali na cruz, antes de morrer, já pregado na cruz, esse camarada reconhece que Jesus é Deus. E pede para Jesus lembrar-se dele no seu reino. E se tem um cara que eu tenho certeza que foi para o céu, foi ele. Porque Jesus falou, eu te garanto.
né? Tem muito bam da Bíblia aí que você não vê. Você não vê ninguém falando assim, não, você vai estar no céu. Você vai porque você fala, o cara foi um homem temente a Deus, tal, mas você não vê ninguém falando, Deus não está. Não, você está no céu. Mas isso aí você vê o próprio Deus falando para ele, eu te garanto, você vai estar comigo hoje no paraíso. Então, se Jesus garantiu isso, quem sou eu para dizer que, mas pode ser que sim, pode ser que não. Não, Jesus falou, eu te garanto. E esse cara, eu pergunto para você, esse cara era batizado? Não. Esse cara frequentou a igreja? Não. Frequentou pequeno grupo? Só ali o pequeno grupo ali, né, da cruz, né? Ele, Jesus e o outro, né? Jesus ali e tal. E aí, se for pensar em pequeno grupo, era aquele ali, né? Então foi só uma reunião rápida ali de pequeno grupo. E ele já se converteu e tudo certo. Estou brincando aqui, mas esse cara não teve tempo para nada. Ele se converteu, reconheceu que Jesus era Deus. E aí Jesus salvou aquele cara. Então, gente, é claro que nós não usamos apenas esse texto para embasar nossa teologia, que alguns vão dizer, não, mas isso aí é exceção, né? Mas quando nós olhamos para a Escritura como um todo, aqueles vários textos em Atos que nós lemos, nos dão tranquilidade para entender que primeiro crê, depois batiza. Esse cara creu. E ele não teve tempo de se batizar. Então, isso nos faz concluir que a salvação é pela fé em Cristo. A salvação, ela vem mediante a fé, né? A salvação é suficiente para aquele que crê. Ele não precisa ser batizado para isso. Mas o batismo é uma ordem. Então, é uma consequência da salvação e não uma condição para ela. Se fosse condição, Jesus iria dizer assim para esse cara, puxa, eu até queria que você entrasse no meu reino comigo, mas não vai dar, porque não tem como batizar você. Entendeu? Jesus, e ele não deixou, eu acredito que se fosse uma exceção, o texto bíblico teria apontado para isso. Jesus teria dito, olha, no seu caso eu abro uma exceção, porque não tem como. Mas a Bíblia é repleta de textos que afirmam que para ser salvo basta crer, tá bom? Basta crer. Tem um texto que até parece sugerir o contrário, eu não lembro agora da referência de cabeça. Quem crer e for batizado será salvo, mas aí o texto continua, e quem não crer já está condenado. Mas por que não falou quem não crê e não for batizado? Porque a questão da salvação não está no batismo, está na fé, no crer. Né? No crer. Né? Pastor? Não, pode falar. Até engraçado, essa semana um padre paraibano perguntou para o Papa, né, lá no Vaticano, que o Papa orar, né, pelos brasileiros, né, para salvar os brasileiros. Aí o Papa falou que não tinha mais jeito, não tinha mais salvação para os brasileiros, que era muita cachaça, era muita bagunça, não tinha mais salvação, não. Eu não vi isso. Besteira do Papa falando. Não, eu não vi isso. Tá passando no Jornal Nacional. Bom, não precisava ter dito isso, né? Porque foi besteira, o pessoal achou que não tinha nada a ver com o que o Papa falou. Né? Mas tem que entender todo o contexto também, se pegou a frase fora de contexto. Eu não acho que o Papa falaria algo assim com muita convicção, porque não tem necessidade de falar isso. Brincadeira, né? Pode ser que eu acredito que ele tenha brincado, porque mesmo, né, dentro da doutrina católica, não teria sentido o Papa se comprometer falando uma coisa nesse nível de que porque são envolvidos com cachaça não tem mais jeito, né? Não, ele sabe que não. Acho que não foi brincadeira dele. Eu quero acreditar que foi brincadeira. Foi, com certeza. Mas ficou mal, né? Porque ele depois não explicou. Mas pois é, né? Para quem não crê, nenhuma explicação é suficiente. Para quem crê, nenhuma explicação é necessária. Né? Então, quem quer deturpar as coisas, aproveita de qualquer brecha. Né? É verdade. Então, a gente tem que também dar esse desconto aí, porque eu acho que ele não ia dizer isso com convicção, assim, isso não é uma brincadeira. Oi, alguém ia falar mais? Não?
Vamos mandar aqui. Oi. Pastor, aquele texto lá, acho que você já abriu aí, né? Está em Marcos 16:16. Pode ler. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, Marcos. E por que 16. quando ele diz quem não crê, ele não coloca e não for batizado? Tá vendo? Porque a ênfase da salvação não está no batismo, está na crença. Está na fé. Esse é um texto que ele mesmo já responde, porque muita gente usa esse texto e fala, tá vendo? Mas a Bíblia diz que quem crê e for batizado será salvo. Mas continua lendo, o próprio contexto responde. E quem não crer já está condenado. Né? Por quê? Porque a condenação e a salvação estão baseadas na crença ou não. Né? Na fé ou não. Não no batismo. O batismo é consequência. Bom? Muito bem. Se somos salvos pela fé, aí, Débora, chegamos lá. Se somos salvos pela fé e não pelo batismo, por que um discípulo de Jesus deve ser batizado? E depois vai falar por que o próprio Jesus foi, né? Mas vamos entrar aqui agora nesses versículos. Por que uma pessoa tem que ser batizada, já que ela é salva pela fé e não pelo batismo? Por que ela tem que ser batizada? Primeiro, o texto diz, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse texto diz para nós que o id aqui é uma ordem. O vão é uma ordem. Não é uma. Jesus deu uma ordem para fazer discípulos e a ordem ela tem a sequência dessa ordem de fazer discípulos é batizando esses discípulos. Então, Jesus não deu uma opção. O batismo é uma ordem, mas para quem? Para os discípulos, para aqueles que já são discípulos. Não para torná-los discípulos, tá bom? Eles já são discípulos, já se converteram. Eles vão se batizar para se identificar com esse Cristo, com a causa, e continuando, serão ensinados para continuar representando bem o nome de Jesus na Terra. Tá bom? Então, por que eu tenho que me batizar? Porque é uma ordem de Cristo. João 14:21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Então, quem tem os meus mandamentos e obedece é o que me ama. Jesus não mandou batizar? Se eu obedeço, eu estou mostrando amor. Então, eu me batizo porque é uma ordem e para demonstrar amor a meu Deus. Por quê? Meu Deus disse que se eu obedeço aquilo que ele ordena, é uma mostra de que eu o amo. Isso também acontece com todo filho. Se o teu filho, como é que o teu filho demonstra que te ama? Uma das maneiras de demonstrar que ele te ama é obedecendo às suas ordens. Então Jesus está dizendo, eu ordeno, façam discípulos, batizem. E o texto diz, se vocês obedecem aquilo que eu ordeno, é uma mostra que vocês me amam. Continuando lá, por que eu me batizo então? Alguém lê para nós esse textão aí, bem grande. Assim, houve grande alegria. Pode ler, querido. Pode ler, Conceição. Pode continuar. A alegria naquela cidade. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Só para um pouquinho aí. Esse cara estava impressionando todo mundo com as feitiçarias que ele fazia. Então, ou seja, já tinha gente vendo o que esse cara fazia. Continua agora. Ele se dizia muito importante, e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção. Para de novo aí. Vocês estão percebendo isso? Esse cara está agregando muita gente está olhando o que esse cara está fazendo. Tudo bem, o que ele estava fazendo era errado, praticando feitiçaria, mas estava atraindo as pessoas, do mais rico, né, ao mais simples. E olha só o que vai acontecer então. Pode continuar. Este homem é o poder divino, conhecido como grande poder. Pode continuar. Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com sua mágica durante muito tempo. No entanto, quando Felipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus,
e do nome de Jesus Cristo creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado, e seguia Felipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Vocês perceberam o que aconteceu nesse episódio? Esse camarada estava atraindo gente ali, né, muita gente, do mais simples ao mais rico, com as feitiçarias dele. Aparece Filipe em cena pregando o evangelho. Muita gente se converte, inclusive o Simão. Então, e ele depois é batizado. O que significa isso? Essa turma toda que antes estava seguindo esse cara por causa da feitiçaria dele, agora testemunha ele se batizando. Olham por meio do batismo o testemunho que esse cara está dando de mudança de vida. Agora ele abandona as feitiçarias, agora ele está seguindo Jesus. Então, o que esse texto aponta para nós? Que o batismo ali serviu para que esse homem pudesse dar um testemunho da conversão dele. Esse mesmo pessoal que antes olhava esse cara fazendo coisa errada, agora vê esse cara indo por um caminho diferente. E o batismo é um símbolo dessa transformação de vida, dessa mudança, né, de comportamento, de rumo, de pensamento, de crença. O cara que era feiticeiro agora segue Jesus. E esse pessoal estava lá vendo isso. Então, o batismo, além de ser uma ordem, o batismo, além de demonstrar amor por Jesus, o batismo também é um testemunho público. Mostra para as pessoas a fé em Cristo, a conversão, a mudança de vida, né? O próprio texto que nós lemos de novo aqui de Atos 18, Cristo, chefe da sinagoga. Imagina comigo aqui, gente. O cara era chefe da sinagoga. E era um cara, por ser chefe da sinagoga, um cara respeitado, seguido, ouvido por muitos. Esse cara se converte. O que acontece com ele? Ele e a casa dele. E o pessoal lá da cidade, os coríntios que o ouviam, muitos criam e eram batizados. Então você percebe o testemunho desse cara, porque se converteu, e o batismo serve para mostrar esse testemunho para todo mundo que conhecia ele antes. Então, é por isso que quando nós vamos fazer um culto de batismo, nós convidamos, né, e pedimos para que as pessoas que vão se batizar convide os seus parentes, especialmente aqueles que ainda não conhecem Jesus, que não entregaram suas vidas a Jesus. Por quê? Porque se tem alguém que melhor te conhece, são os seus parentes. Então, eles viam você antes de Jesus, antes de conhecer a fé. Eles sabiam quem você era, as suas práticas, seu jeitão de ser. E agora eles ouviram falar que você se converteu, que você, entre aspas, virou crente. E aí você está chamando essa turma para ver esse testemunho de conversão seu por meio de um símbolo, de uma cerimônia, né, de um rito, vamos colocar assim, onde aquilo ali vai simbolizar a mudança de vida que você teve, que você agora é uma outra pessoa. Então você está mostrando para esse pessoal ali naquele momento que o que aconteceu espiritualmente com você, que você agora segue Jesus. Você não é mais a mesma pessoa. Agora, espera-se isso, né? Porque se você se converteu de verdade, de fato houve uma transformação, um arrependimento, uma mudança. Tem muita gente que vai lá para o batismo, né? Infelizmente em muitos lugares, só para fazer, né? Por tipo, né? Por oba-oba. Ah, eu vou me batizar porque eu acho legal, né? Tal, e nem tem convicção ainda, nem entregou a vida para Jesus, não tem convicção de arrependimento. Mas vai por causa do oba-oba, porque todo mundo falou que era para ir, porque o pai mandou ir, porque a mãe falou que tem que ir, porque é bonito, que eu quero gravar, quero filmar, quero tirar foto, mas não se arrependeu. E aí essa pessoa não vai ter mudança. Aí aqueles que foram lá ver o testemunho falam, mas diz que se batizou, olha aí, ó, mas não mudou nada. Claro que você não vai ser perfeito nem perfeito porque se batizou. Mas o batismo é consequência de uma transformação de vida, da salvação. Salvação é isso. É arrependimento, é mudança de rumo. É deixar de confiar em si mesmo para confiar em Jesus, para a sua vida.
Então, o batismo também serve. Por que eu tenho que batizar? Eu tenho que batizar porque é uma ordem, e com isso eu demonstro amar o meu Deus, e para dar um testemunho público da minha fé. Né? Muito bem. Antes da gente entrar nessa questão de responder o que nós propomos, eu quero responder ali para Débora. Débora, refaça a pergunta aí para colocar todo mundo na mesma página. Vamos lá. Jesus era Cristo, Deus, e foi batizado, né? E qual o significado da água, então? Ok. Bom, vamos começar pela água. Né? A água, conforme os textos que nós lemos lá de Colossenses, e o outro era de Efésios, eu não lembro agora, Efésios, né? Depois Colossenses, que fala, fomos sepultados com ele pelo batismo, né? E depois ressuscitamos com ele. Então, o significado da água, ela, na verdade, ela tem esse simbolismo de sepultura, de alguém que morreu, e aí a própria água também simboliza esse lavar, né? O lavar regenerador pelo sangue de Jesus. E quando ele se levanta da água, ele levanta lavado para uma nova vida. Então, é um ressurgimento, ressurreição nesse sentido. Tá? O velho homem ficou lá sepultado e ele renasce em Cristo, né? Lavado para uma nova vida. Ok? Então, nesse caso aí, a água está simplesmente servindo como um símbolo dessa fase, né, de transição para a morte, né, sepultado, e depois para uma ressurreição, para uma nova vida, lavado e limpo, ressuscitado em Cristo. Nesse caso do batismo. O caso do batismo de Jesus, ele não tem, né, Jesus deixou exemplo para nós em tudo, mas o batismo de Jesus não simboliza salvação para ele, porque ele não precisava de salvação. O batismo de Jesus tem um significado que vai além do significado do batismo do crente. Porque eu vou explicar a questão de Jesus como um rei e sacerdote. Jesus veio, né, como Deus, ele é Deus, sempre foi Deus, e ele trouxe consigo, né, no seu ministério, né, a incumbência de ser aqui na terra, de exercer o ministério sacerdotal também. Como Davi já havia predito, né, que alguém sentaria no trono dele, isso vai acontecer ainda no futuro, quando ele voltar, reinando com cetro de ferro no trono de Davi, e ele seria chamado para sempre rei e sacerdote. Então, quando no Antigo Testamento um rei e um sacerdote eram preparados para começar o seu ministério, o seu reinado, o seu ofício sacerdotal, eles passavam por um cerimonial. E esse cerimonial envolvia um batismo, onde era aspergido na cabeça do rei ou do sacerdote um óleo de unção, que era simbólico. Né? E aquele símbolo, né, da unção, ele simbolizava, ele representava a presença e a bênção do próprio Deus sobre aquela pessoa, autenticando o ministério que viria pela frente, ou de rei, ou de sacerdote. Então, resumindo aqui, quando um rei ia começar o seu reinado, ele passava por um cerimonial de batismo, onde era derramado sobre sua cabeça um óleo, e esse óleo simbolizava a bênção de Deus sobre a vida dele para ele começar um ministério de rei e sacerdote, ou sacerdote. Jesus passou por esse batismo porque ele era o próprio Deus. E você lembra no batismo de Jesus o que acontece? Lembra o que acontece lá? Ele está sendo batizado por João Batista. Até que João Batista fala assim, eu que devia ser batizado pelo Senhor, não o Senhor por mim. E Jesus fala, não, importa que você cumpra o que havia sido dito. Então o que acontece? Quando João está batizando Jesus, o céu se abre, desce sobre ele o Espírito Santo em forma de pomba, e uma voz, que é a voz do Pai, vem e diz assim, este é meu Filho amado, em quem eu tenho prazer, ouçam-no. O que significa isso? A presença da Trindade ali. O Filho sendo batizado, o Espírito Santo descendo sobre ele e o Pai autenticando o seu ministério. Dizendo,
o que o Espírito Santo representa ali? Representa o que o óleo representava no Antigo Testamento, a unção sendo derramada sobre aquele que seria rei e sacerdote. Então o Espírito Santo vem como uma unção de Deus sobre Jesus, para dar poder para ele e autenticar o ministério que ele começaria ali, né? O ministério sacerdotal dele, o ministério dele que culminaria com a morte dele na cruz. Então, o símbolo do batismo de Jesus é o quê? Mostrar que, assim como um rei e um sacerdote, ele também passou pelo cerimonial de ser ungido e abençoado, nesse sentido, autenticando o seu ministério pelo próprio Pai, por Deus, né? E o Espírito Santo desce sobre ele como essa unção, e o Pai diz assim: esse é meu filho amado, ouçam-no. Então, eu não sei se ficou claro, Jesus se batizou para quê? Para deixar esse exemplo e para cumprir esse ritual, né? Para que ali, a partir do batismo dele, ele começa o ministério dele. Em toda a Judéia, né? Em toda a região da Judéia e da Samaria, e ali nas regiões circunvizinhas. Né? Foi um ministério de mais ou menos 3 anos. Né? E antes de começar o ministério, ele é batizado como a autenticação de um rei e um sacerdote que estava vindo para exercer o seu ministério entre os homens. Fala, João. Então, eu não sei se é em cima disso, né, que a Débora também perguntou, porque e tem muitos católicos que eles acham que a água tem a função de purificar a pessoa que vai ser batizado, né, o batizando, né? Então, eu acho que esse fala de purificação, eu vejo o processo de santificação, né? Nós somos santificados pela palavra, né? De novo, o batismo, Débora, ele é simbólico. Nenhum elemento do batismo, assim como nenhum elemento na ceia, ele tem poder por si só. Né? Assim como quando você está comendo o pão da ceia, você não está comendo o corpo de Jesus. Quando você está tomando o suco, você não está tomando o sangue dele literalmente. Aqueles 2 símbolos representam o pão, representam o corpo, e o suco, ou o vinho, simboliza o sangue que ele derramou na cruz. Da mesma forma, a água, ela por si só não purifica nada, né? Espiritualmente falando. Ela é um símbolo dessa morte e ressurreição. Um símbolo desse processo, do lavar. Mas ela, por si só, não faz nada. Ela vai molhar a pessoa ali naquela hora apenas, né? Fisicamente falando, né? Mas ela não tem nada espiritual naquela água, né? Se a pessoa que terminou de se batizar terminasse o batismo e outra pessoa fosse ali e entrasse naquela água, não ia acontecer nada, como não acontece, né? Não tem nada espiritual, não ficou ali, né? Nada místico naquela água, né? Da mesma forma, como a ceia, o batismo é assim, é apenas um símbolo, tanto a água quanto qualquer elemento que envolva o cerimonial do batismo. Eles são símbolos de uma realidade espiritual, tá bom? E Jesus se batizou por essas questões que eu falei aí. Não sei se eu respondi, não sei se era esse o caminho, Débora, por favor, me ajude aí a... Ficou claro? Ficou. Foi o Toninho que mandou você fazer essa pergunta, Débora? Não. Falou, você está indo no PG, vai lá. Ainda bem que ela perguntou aí, senão eu ia perguntar no PG, hein? Mas tá bom, isso que enriquece a nossa aula, isso que enriquece o nosso tempo aqui, tá bom, gente? Muito obrigado pelas perguntas mesmo. Então, recapitulando aqui, voltando lá naquelas proposições iniciais. Quem foi batizado quando era bebê não precisa ser batizado de novo. Falso. Por que é falso, gente? Vamos lá. Se é que vocês acham que é falso, eu discordo. Porque a criança não tem discernimento para escolher, né? Isso, Beth, é isso aí que você ia falar, Beth? É isso aí mesmo. Isso. É isso mesmo. André, ia falar também? O pai ou a mãe não pode crer pelo bebê, né? Isso. Pode falar, Andréia. Quero falar. A minha vida inteira estava na igreja católica, então eu fui batizada e crismada. Quando eu tinha, acho que, 14 ou 15 anos, que é por isso que tem o crisma, que eles falam, que é a confirmação do batismo. Tá. Aí você entende, né, tudo aquilo e o significado desse crisma. Então, por isso que tem o crisma, né, que eles falam. Então, no meu caso, eu acredito que eu fui, pensando por esse lado. De bebê, eu realmente não entendi, não tinha o porquê, não sabia do que era. Agora, no crisma foi diferente. Mas não sei, né? Sim.
o crisma, então, nesse caso, é para a pessoa entender o que aconteceu lá atrás, né? Exatamente. Afirmação do batismo. Sim. Tem um ano, faz todo um estudo para entender e é crismado. Entendi. Nesse caso, faz sentido, né? Você, uma vez que você não entendia porque era criança, você ter um curso, alguma coisa para você entender o que aconteceu lá. A pergunta que fica mas e se você, entendendo ou não entendendo, o que aconteceu lá valeu? Mas o que a gente está mostrando aqui é que não valeu, porque você não entendeu naquele dia. Você não teve fé naquele dia. Entendeu? Você não pode pegar carona na fé dos teus pais. E por isso que quando a Bíblia fala, agora, independente de doutrina católica ou qualquer outra doutrina, quando a Bíblia fala que a fé é individual, ela pressupõe que a pessoa tenha condições de entender o Evangelho. Então, se a pessoa apenas está entendendo uma coisa que aconteceu lá atrás, então não aconteceu. Porque ela não entendia. Então, se depende da fé, e ela não tinha fé, então não aconteceu. Então, hoje, quando você entende quem é Jesus e o que ele fez por você, então hoje você tem condições de entender se é isso que você quer ou não. Né? E eu não posso dizer para você assim, olha, só vou te explicar que você foi salva lá quando era pequenininha, tá? Mas você não foi, porque você não entendeu isso naquele dia. Então não é por tabela. É isso que eu quero colocar aqui, independente de qualquer doutrina, é necessário que a pessoa entenda o Evangelho e creia. Se uma pessoa estiver na igreja católica, qualquer lugar que ela estiver, onde ela estiver, se ela entender o Evangelho de Jesus, aí ela vai ter a fé verdadeira, porque é o Evangelho, é um só. Jesus é um só. Né? Deus é um só. O Evangelho é um só. E aí, a partir disso, se torna um discípulo. E se tornando um discípulo, deve se batizar. E deve continuar sendo ensinado de acordo com a palavra. E sendo ensinado, vai continuar honrando esse Deus e seguindo os seus passos, onde ele entender que é o lugar que vai ensinar o verdadeiro caminho. Essa é a verdade. Pastor. Né? Oi. Deixa eu fazer uma pergunta. Claro. Uma pessoa que vem, por exemplo, de uma igreja que, como a presbiteriana, que faz o batismo por aspersão, não é por imersão. Certo. Como que a igreja aceita essa pessoa? Ela deve ser batizada por imersão ou o batismo que ela fez é aceito? Sim, nós vamos fazer que nem eu falei com o Luan ali. Nós vamos conversar com essa pessoa e perguntar para ela o que ela entende sobre batismo. Se o entendimento dela for um entendimento bíblico de que o que aconteceu com ela foi um símbolo da salvação que ela já tem, ou que ela já tinha, né, que foi apenas um símbolo que cumpria uma ordenança, testemunhava a sua salvação publicamente, mas que aquilo não a salvava, mas que representava a salvação que ela teve em Jesus Cristo, somente Jesus Cristo pela fé, então ela está batizada, tá certo? Valeu. Agora, esteja ela ou tenha sido ela batizada por aspersão, ou por imersão, ou qualquer outra forma, e ela diga assim, não, eu me batizei naquele dia, eu fui salvo. Naquele dia, na hora do meu batismo, é que eu fui salvo depois que me batizei, porque sem o batismo eu estaria indo para o inferno. Não importa qual batismo ela tenha feito. Ela não entendeu o batismo bíblico, porque ela está condicionando a salvação dela ao batismo. Entendeu? Então, independente da forma, se ela entendeu biblicamente o que é o batismo, beleza. Se ela não entendeu, independente da forma, está errado. Aí ela tem que se batizar. Como acontece, é muito comum, como a Andréa falou, eu fui batizado, Andréa, também, quando pequeno, meus pais católicos, né? Só que um dia eu cresci, conheci o Evangelho e entendi que eu estava perdido, precisava de Jesus. E aí eu aceitei Jesus. E depois que eu aceitei Jesus, eu entendi, agora sim o batismo faz sentido. Agora eu tenho que me batizar. Então foi o que eu fiz. Tá? Agora, é claro que a intenção da minha mãe e do meu pai era a melhor possível. Eu entendo isso. Né? E eles estavam seguindo aquela cultura que o brasileiro, né, segue na sua maioria. E faz isso com uma boa intenção, né? Tradição, e até vai que, né? Eu vou fazer porque vai que isso é verdade mesmo. Ainda que não acredite de todo o coração, faz simplesmente para seguir uma tradição e para não decepcionar ninguém, né? E falar assim, não, eu
não custa nada eu fazer isso aqui, né? Não estou fazendo mal pro meu filho. Vai que é verdade esse negócio de que se ele morrer sem batizar, ele vai pro inferno. A mãe acho que pensava nisso, né? Então, assim, só que depois que o filho cresceu, graças a Deus, conheceu o evangelho, entendeu. Agora sim, eu preciso me batizar. Agora sim eu entendi. Bom, o batismo garante a salvação de quem está sendo batizado. É falso. Por que é falso, gente? Porque o batismo é uma simbologia, a salvação quem dá é Jesus Cristo. A gente é salvo a partir do momento que você aceita Cristo. Então, se você aceitar Cristo e morrer sem ser batizada, está valendo. Estarei junto com Ele, em nome de Jesus. Você creu, né? Claro. Ok, gente, que isso fique bem claro para a você. sua atitude, né, pastor? Não adianta você ser batizado e fazer tudo errado. Eu fui batizado, não, mas eu estou fazendo errado. Estou no caminho, como é que é? Já fui batizado, vou ser perdoado, né? Tô de bem, então não adianta. Então, a salvação, de novo, nós não nos tornamos seres perfeitos. A sua atitude. Né? Então, assim, mas se você conheceu o Evangelho de verdade, creu em Jesus, você está salvo. O batismo é consequência disso. Não é que agora eu já criei em Jesus, agora só falta se batizar para ser salvo. Não existe isso. Tá? Não existe. Como o senhor falou antes aí na aula, né? Que o crer precede, né? Então... Precede, exatamente. Eu vou me batizar agora. Por outro lado, tem gente que fala assim, mas eu já creio mesmo, para que se batizar? Né? De novo, não entendeu que é uma ordem de Jesus para os seus discípulos. Não entendeu que é para mostrar obediência e amor ao Pai. E não entendeu também que é para mostrar um testemunho público da sua fé para as pessoas. Então, eu vou questionar essa pessoa. Por que você, então, se você diz que entendeu o Evangelho, por que você não quer se batizar? E quem entende o Evangelho ama a Deus. E quem ama a Deus obedece os seus mandamentos. E um deles é batizar-se. Então, uma coisa chama a outra, né? Muito natural que quem se converteu queira se batizar. Ok? Quem se arrependeu dos seus pecados e depositou sua fé em Jesus, deve, olha a ênfase aí, né? Deve se batizar para quê? Para ser salvo? Não. Para dar seu testemunho público de fé e de coração obedecer a uma ordem de Jesus, né? Cumprindo, né, essa ordem, essa ordenança. Por isso que deve se batizar quem já se arrependeu, não para ser salvo, mas para dar testemunho e mostrar obediência a Jesus. Verdadeiro? Alguém discorda disso? Profissão de fé. Hein? Alguém discorda? Se alguém discorda, vai ficar comigo aqui para o segundo tempo. Nós vamos até às 11 da noite explicando de novo, tá? Só levantar o dedo aí e a gente continua. Tá bom? Imersão é a forma mais correta do batismo bíblico. E aqui, Luan, eu tomei o cuidado de dizer a forma mais correta, para mim. Não é a única forma. Quando eu peguei essa revista, eu estudei e tal, a revista sugeria assim, imersão é a única forma correta de batismo. Eu discordo. Tem gente boa que entende que imersão é a única, mas eu discordo. Para mim, ela é uma das formas e é a mais correta. Mais correta no sentido de que ela representa melhor o símbolo. Ela ilustra melhor a realidade. Mas eu não posso dizer que quem é batizado por imersão, por aspersão, não é batizado de maneira correta biblicamente, não foi batizado, Deus não aceitou. Não posso dizer isso. Não entendo assim. Tá bom? Se alguém discorda, tudo bem. Nesse caso, não vamos até às 11, não. Mas eu entendo que, das formas, essa é que melhor representa a realidade. E aí fica uma pergunta. Não sei quantos aqui nessa classe já de fato entregaram suas vidas para Jesus. Quem de fato aqui já tem convicção que se morresse hoje estaria salvo com Jesus pela fé. Não porque frequenta a classe, ou porque frequenta a igreja, ou porque deu o dízimo, ou porque até se batizou um dia. Mas a primeira pergunta é, de fato você já entendeu o Evangelho, já entregou sua vida para Jesus? Se já fez isso, a pergunta seguinte, natural, é,
gostaria de seguir a Jesus cumprindo e obedecendo a ordem do batismo? E aí eu pergunto para vocês, e vou deixar aqui, acho que todo mundo aqui tem o meu contato. Se não tem o meu contato pela classe, pela turma do grupo do WhatsApp, você não está no grupo, deve ter contato com alguém aqui da classe, da turma, ou Toninho, ou enfim, qualquer outra pessoa. Entre em contato comigo, manda um zap para mim lá no meu particular e diz assim: eu quero me batizar. Nós estamos preparando um batismo, se Deus quiser, presencial, não tem como ser virtual, né? Não tem como, né? Vamos fazer na segunda quinzena de julho, mês 7, julho, tá bom? É de praxe da igreja, apesar do curso aqui que vocês estão fazendo, nós combinarmos com a turma que quer fazer o curso de batismo uma tarde, um sábado, talvez um pouco da manhã e tarde, não sei. Para quem pode. E aí pode ser virtual o curso, não tem problema. Um curso específico para batismo. Para relembrar as questões da doutrina, da salvação e tudo mais. Tá? É só um reforço. Tá bom? Então, se você quer se batizar, você tem que dar o nome. Ah, pastor, mas eu não frequento a igreja do Horto. Eu não falei disso. Não falei que você tem que frequentar a igreja. Tá? Eu falei que se você tem convicção de salvação, o batismo é para você. Tá? A gente vai cumprir essa ordenança junto. Né? No caso, você dando testemunho e a gente, como igreja, facilitando, nesse caso, todo esse culto para o seu batismo. Agora, por que você não frequenta a igreja do Horto? Porque eu moro em outro lugar, frequento outra igreja. Ou então porque eu estou começando e está tudo virtual, ainda não tive tempo. Claro que nós vamos conversar. Agora, não, eu não quero frequentar a igreja, então você não entendeu o que é ser crente. Aí nós vamos conversar lá no começo. O que é o evangelho? O que significa, de fato, ser um cristão? Vamos voltar lá para as primícias. Tá? Mas o fato de você não estar frequentando a igreja do Horto, a princípio, não é um impedimento para você ser batizado. Tá bom? Ah, mas eu ainda não sou membro. Também ninguém está falando de ser membro. Antigamente, nós cometimos esse engano como igreja. Algum tempo atrás aí, num passado não muito distante, a pessoa que se batizava, ela se tornava automaticamente membro da igreja. Membro, né, no sentido legal, né, burocrático, tá? No papel. Membro da Igreja Batista do Horto do Ité. Só que é o seguinte, gente, vamos ser honestos com a Bíblia. Batismo é uma ordenança. Membresia não é ordenança. Não está na Bíblia que você tem que ser membro da igreja. Nem tinha. Quem criou isso fomos nós. Então nós entendemos que batismo é uma ordenança. O cara é membro se ele quiser. A mulher é membro se ela quiser. Ninguém é forçado a se tornar membro. Então, uma coisa é se batizar. Outra coisa é querer se tornar membro da igreja. Tá bom? Então nós separamos isso. Então uma coisa está na Bíblia. A outra fomos nós que criamos para organizar tal. Mas, tá entendendo? Então nós não podemos colocar uma coisa no mesmo peso da outra. Batismo é bíblico. Membresia é para quem quer se comprometer um pouco mais, se tornar líder, enfim, votar e ser votado em assembleia, essas coisas burocráticas. São coisas, questões de ordem, isso não é errado, é até bom, mas não é uma exigência bíblica. Tá? Então nós separamos isso. Batismo é uma coisa, membresia é outra. Ficou claro? Onde eu estava aí? Então, de novo, se você quer se batizar, manda no meu WhatsApp, pastor, eu quero fazer parte da turma de batismo de julho. Nós vamos marcar um dia, fazer esse curso e marcar a data certa na segunda quinzena de julho. Ainda não temos a data exata, mas vai ser um daqueles domingos da segunda quinzena de julho. É o que nós já tínhamos conversado previamente. Tá bom, gente? Abra sua... Bom, então terminamos aqui. Abra sua câmera aí. Deixa eu tirar o compartilhamento. Aí. Deixa eu interromper aqui. Muito bem. Vamos tirar aquele retrato, né, Toninho? A lista de presença, gente. Aquela foto é a lista de presença. Isso. Obrigado, viu, gente, pela presença de vocês. Queria orar, né, nesse momento para agradecer a Deus aí pelo tempo aqui na aula. Ô, Naldo, você pode orar por nós, Naldo?
agradecendo a Deus pela aula de hoje? Aí peguei o Naldo, tá vendo? Só agradece a Deus, Naldo, para terminar, e a gente vai tirar o retrato depois, então. Não consegue nem abrir o áudio, tá tremendo, ó. Nem abriu o áudio. Pode abrir o áudio, Naldo, tá fechado o áudio. De vez em quando o professor pega assim, pode abrir o áudio. Aê, vamos orar. Pai amado, obrigado por esse momento maravilhoso, com os irmãos de aprendizagem, cada vez mais conhecer a sua palavra, cada vez mais crescer nos conhecimentos bíblicos, para que a gente possa um dia morar no reino do céu. Obrigado, Deus, por todas as bênçãos nessa semana, pela nossa família, pela saúde. Pedimos aqui que cada um seja abençoado com saúde essa semana, com muitas bênçãos, nos proteja desse vírus e de muitos problemas de violência, e que estejamos sempre juntos aqui e sempre em família na nossa igreja, para fazer parte do teu corpo, para a gente sempre crescer espiritualmente. Agradeço grandemente Pastor Paulo, todos aqueles aqui que participam dessa classe abençoada. Agradeço grandemente em nome do Senhor Jesus. Amém.